Alô, som. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Hoje nós nos encaminhamos para o encerramento dessa série e o tema de hoje é o amor, né? O último dos temas dessa série do Advento. Eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo dirigida à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 31, a parte B do versículo, até o final do capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 31, a parte B, até o final do capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Podemos assentar. Vou confessar para vocês que, apesar de ser um tema abundante na Bíblia, pregar sobre o amor é pregar sobre um tema que eu considero extremamente difícil. Não apenas pela abrangência do conceito de amor, mas sobretudo porque nós inevitavelmente seremos confrontados ao estudarmos aquilo que a Bíblia nos fala sobre o amor. O amor é um dos principais assuntos e um dos temas dominantes nas Escrituras. Sem sombra de dúvida, qualquer leitor da Bíblia Sagrada há de concordar que, dentre todas as virtudes cristãs na Bíblia, o amor é aquela virtude que mais se sobressai e que mais distingue o cristão e o cristianismo. Vamos ver algumas passagens a título de introdução para nós termos uma dimensão de como a Bíblia trata esse tema. Em primeiro lugar, no texto que nós lemos, na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 13, o apóstolo Paulo nos apresenta o amor como a suprema virtude cristã.
O apóstolo Paulo diz que das 3 grandes virtudes cristãs, a fé, a esperança e o amor é aquela que mais se sobressai, é a mais importante. Inclusive no texto bíblico, o amor é o principal símbolo de maturidade cristã. Mas não só isso, a Bíblia, e o próprio apóstolo Paulo em Gálatas 5:22, vai nos apresentar o amor como consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Gálatas 5:22, quando Paulo vai descrever o fruto do Espírito, a primeira característica que ele ressalta é o amor, ou seja, toda pessoa cheia do Espírito Santo, todo cristão cheio do Espírito Santo se distingue pelo amor. Não apenas isso, o próprio Jesus, em Marcos, e esse texto eu gostaria de ler, Marcos capítulo 12, verso de número 28 até o verso 31, o próprio Jesus, ao falar sobre amor, ele diz o seguinte: chegando um dos escribas, ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha uma boa resposta e perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Percebam que Jesus estava sendo testado continuamente pelos escribas, pelos fariseus, e Jesus é questionado qual é o mandamento mais importante da lei, das Sagradas Escrituras, e no verso 29 Jesus responde dizendo: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Percebam que Jesus, ele não está inovando aqui, ele está citando o Antigo Testamento, especialmente aqui Deuteronômio 6, verso 4 e 5, e Levítico 19, 18, para dizer que o amor a Deus e o amor ao próximo são os principais, ou é o principal mandamento na vida de um cristão. E mais, Jesus chega a dizer que a marca distintiva dos cristãos, aquilo que nós chamamos em linguagem popular de prova dos 9, aquilo que separa o verdadeiro e o falso, é o amor. João capítulo 13, verso 35, Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E o apóstolo João chega a afirmar em 1 João capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Percebam, meus irmãos, como é um assunto importante na Escritura. A Escritura caracteriza o amor como o símbolo supremo da maturidade cristã, como fruto do Espírito, como principal mandamento, como marca distintiva de um discípulo e, por fim, é aquele que distingue aquele que serve a Deus daquele que não serve. João chega a dizer que Deus é amor e logo essa característica deve estar presente na vida dos seus discípulos. Dito isso, surge uma pergunta: afinal de contas, o que significa amor? Como podemos conceituar o amor, já que é algo tão importante para o cristianismo, já que é algo tão importante e tão caro na nossa fé? Como afirma o reverendo Hernandes Dias Lopes, a palavra amor está profundamente desgastada em nossos dias. E eu acho que aqui está o principal desafio em pregar, em falar sobre o amor. O amor tornou-se um símbolo de paixão e, sobretudo, de intercurso sexual fora do casamento. Eu fiz um teste e larguei a palavra amor no Google. Nós costumamos dizer que se temos alguma dúvida, nós temos que perguntar para o senhor Google. E eu já vou lhes adiantar, em assuntos teológicos o Google não é um bom professor. A primeira definição de amor, eu peguei a definição que vem em primeiro lugar. Existem pesquisas do próprio Google, que aí cerca de 70%, 75% das pesquisas nem chegam à segunda pesquisa. Geralmente a pessoa se depara com a primeira coisa, clica na primeira coisa,
Tanto é que aqueles que anunciam sempre querem estar na primeira posição, porque a maioria das pessoas não chega à segunda posição. Qual é a primeira definição de amor no Google? Amor, substantivo masculino, forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Atração baseada no desejo sexual. É assim que o Google define o amor. Agora, isso aqui é uma coisa interessante. Uma das principais artimanhas de Satanás é esvaziar o conteúdo das palavras, irmãos. Nós vivemos uma guerra de linguagem. A palavra amor nos dias de hoje possui um campo semântico completamente diferente daquele que as Sagradas Escrituras nos dizem. E como nós, como cristãos, devemos nos portar? Da seguinte forma, tal qual os seguidores de Cristo. Os primeiros seguidores de Jesus não aprenderam o significado de amor, ágape no grego, pesquisando em dicionários. Então o Google não é o nosso professor. Eu trouxe aqui só para contrastar com a definição bíblica. Eles olharam para os ensinamentos e para a vida de Jesus para redefinirem o conceito de amor. Quando eu quero aprender o que significa amor, o que é o amor, eu tenho que olhar para os ensinamentos e para as palavras do Senhor Jesus. E neste texto que nós lemos de abertura, 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar basicamente 4 coisas. Ele vai falar o que o amor é, o que o amor não é, o que o amor não faz e o que o amor faz. Basicamente é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Nós não vamos expor este texto, mas este texto é um norte para nós termos qual é a dimensão bíblica da palavra amor. E a primeira coisa que Paulo traz aqui no texto, logo após falar sobre a superioridade do amor, e percebam que a igreja de Corinto, ela estava muito preocupada com a manifestação dos dons espirituais, sobretudo aqueles dons mais visíveis. E Paulo introduz aqui um capítulo sobre amor, bem no meio da discussão e bem no meio do ensino sobre os dons, mostrando que os dons espirituais são inferiores ao exercício e à prática do amor na comunidade cristã. Paulo aqui identifica que a maturidade cristã não pode ser definida pela capacidade do cristão em ser usado por Deus, pela sua oratória, que era algo muito valorizado pelos coríntios, pela sua capacidade de profetizar, de conhecer, de falar os mistérios de Deus, de falar em línguas, não. O amor aqui é a marca distintiva do cristão. E Paulo começa dizendo que o amor não é. E a primeira coisa que o amor não é, e que contrasta com esse significado tão propalado hoje no mundo, o amor não é um sentimento. A primeira definição que Paulo deixa muito claro aqui, Paulo personifica o amor para mostrar em primeiro lugar que o amor não é um sentimento. Isso é extremamente contrastante com a ideia vigente de amor nos dias de hoje. Só a título de exemplo, esses dias eu estava em casa e deu vontade, eu e a Tati estávamos com vontade de assistir um filme de Natal. Nós estávamos naquele clima natalino e nós queríamos assistir um filme de Natal e nós fomos numa plataforma de streaming e fomos assistir um filme que estava sendo muito divulgado e basicamente a ideia do filme, a mulher deixa a sua casa para descobrir quem é o seu pai verdadeiro e naquela busca ela se atrai por outro homem, trai o seu noivo na busca da tão sonhada felicidade, do tão sonhado amor. O amor, hoje em dia, ele é visto basicamente como um sentimento. E, para falar a verdade, nós vivemos numa época extremamente sentimentalista, relativista. Essa é uma característica da pós-modernidade. Se a modernidade foi caracterizada pelo cientificismo, a pós-modernidade é caracterizada pelo relativismo, pelo emocionalismo, pelo sentimentalismo, por uma espiritualidade vaga e sem conteúdo. E aquele filme, enquanto eu estava vendo e refletindo, aquele filme demonstra muito claramente aquele conceito do Google de amor. Que amor é um sentimento
Né? E eu acho que se nós fôssemos escrever um credo do homem pós-moderno, em primeiro lugar estaria: confie e siga os instintos do seu coração. Esse é o credo do homem pós-moderno. Nós cristãos sabemos que o coração do homem é enganoso, é falho, é cheio de pecado. E a Bíblia, em primeiro lugar, nos mostra que o amor da Bíblia, ele se reflete em termos de atitude e de ação. Não pode jamais ser caracterizado como um mero sentimento. Em segundo lugar, eu não vou expor o texto, o amor, biblicamente, ele é definido, né? Ou seja, o que ele não é ainda, não estou na definição de amor, o amor ele não é autocentrado. Percebam o que Paulo vai dizer: o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não busca seus próprios interesses e não se ressente do mal. Nada mais contrário do que buscar os seus próprios sentimentos é aquilo que Paulo está dizendo. O amor bíblico não é autocentrado, não é fazer aquilo que me dá na telha, não é seguir o meu coração, não. Ele tem uma característica sacrificial muito evidente. Ele não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não busca seus próprios interesses, não se ressente do mal, ou seja, não procura vingança. Percebam o quanto esse conceito choca a ideia vigente de amor nos dias de hoje. Paulo vai tratar também aquilo que o amor é. Em primeiro lugar, o amor é caracterizado por atitudes e ações. E aqui, eu não consegui buscar uma definição precisa. A definição que me veio à mente de amor é que, do ponto de vista cristão, o amor é uma firme disposição, sempre acompanhada de atitudes e ações, de glorificar a Deus e servir o próximo. Eu não consigo pensar em definição bíblica melhor do que essa para amor. É uma firme convicção, sempre acompanhada por ações e por atitudes, de glorificar a Deus e servir o próximo. Logo, o amor na Bíblia Sagrada, ele é caracterizado pelo serviço, pela promoção do bem alheio e pela autodoação, pelo sacrifício. O amor, meus irmãos, nada mais é do que a própria essência de Deus. É isso que João vai dizer em 1 João, quando ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Logo, como o amor reflete a própria essência de Deus, o amor é sempre relacionado com a justiça e a santidade de Deus. Percebam que Paulo vai dizer justamente isso, que o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, de sorte que o amor verdadeiro, aquele que a Bíblia Sagrada nos ensina, ele não fecha os olhos, ele não vira as costas para um ato de injustiça, de pecado, de erro. O amor também confronta, porque ele jamais se alegra com a injustiça. Como é diferente a ideia de amor que a Bíblia nos ensina daquela ideia que é propagada pelo mundo. E como Jesus nos ensina isso? Afinal de contas, a nossa série é sobre o advento. E Jesus é a personificação máxima daquilo que é o amor. Em primeiro lugar, Jesus nos apresenta o amor pelo exemplo da sua humildade. Percebam, amor e humildade são indissociáveis. Nós constantemente falamos e nós nos referimos ao momento da crucificação como um momento de grande humilhação de Jesus. E a verdade é que, de fato, Jesus foi humilhado na cruz do Calvário. Mas não apenas na cruz. O nascimento de Jesus é um grande ato de humilhação. Quando Paulo está se dirigindo à igreja de Filipos,
E Paulo diz aos irmãos que nós devemos considerar o próximo, o nosso irmão, como sendo superior a nós. Logo ele introduz o exemplo de Cristo, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana. Quando Jesus nasce, quando o Criador dos céus e da terra nasce, ele toma um ato supremo de humilhação e de amor. Ele se esvazia da sua glória, ele se esvazia da sua perfeição eterna e assume a forma humana. Não é à toa, eu acho lindo o prólogo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito pelo Verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Irmãos, você já parou para pensar que o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, aquele que não estava sujeito ao tempo, ao cansaço, às limitações, ele se esvazia da sua glória e nasce lá na manjedoura, na estrebaria. Quem estava lá era o Filho bendito de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Era ele. Em Jesus, nós temos aqui uma espécie de intersecção entre o tempo e a eternidade, entre o céu e a terra. Ou como diz algum autor, o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos do homem pudessem se tornar filhos de Deus. Jesus aqui é o ápice do amor na sua humildade, na sua disposição de se esvaziar da sua glória eterna para trazer a salvação à humanidade. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É evidente que Jesus, para morrer, teve que nascer primeiro. Teve que encarnar, teve que se despir da sua glória eterna. E o autor aos Filipenses, o apóstolo Paulo, vai trabalhando como Jesus vai se despindo da posição de Deus. Ele nasce, o Deus toma forma humana, de forma que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E ainda assim ele é humilhado até a morte e morte de cruz. O amor aqui não é apresentado em termos românticos, leve. Não, o amor foi apresentado, e aqui é a segunda característica de como Jesus nos ensina sobre amor. O amor é apresentado sobretudo em serviço. Jesus vai dizer em Marcos capítulo 10, eu vou ler esse texto, verso 43 a 45. Marcos, capítulo 10, verso 43 a 45. Percebam que este texto vai falar justamente de uma briga entre os discípulos. Os discípulos queriam saber qual deles era o maior, o mais importante, o mais destacado. Havia uma briga para saber quem era o estrelinha do grupo dos apóstolos. E Jesus vai dizer assim a eles: mas entre vocês não é assim. Não, vou até para o 42. Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebam que Jesus demonstra o seu amor
na medida em que ele serve. Jesus demonstra o seu amor servindo. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai mostrar. Que o amor tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Ou seja, não é uma emoção barata, superficial. Em atos de serviço, em atos de sacrifício, em atos de doação, Jesus demonstra o seu amor pelo seu povo. E não apenas isso. Jesus vai demonstrar que amor, olha como o conceito de amor na Bíblia é amplo. Amor está diretamente relacionado com a obediência. Vejam o que vai dizer em João capítulo 15, verso de número 10. Jesus vai dizer justamente isso. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O amor é caracterizado por uma disposição de obedecer. Jesus disse que permanecia no amor do Pai, porque fazia tudo o que agradava ao Pai. Jesus disse claramente isso: eu não faço nada por mim mesmo, mas aquilo que eu vejo o Pai fazer, aquilo que eu ouço do Pai, isso eu transmito a vocês. É por isso que eu obedeço ao Pai e no seu amor permaneço. E da mesma forma Jesus diz aos discípulos: se vocês me obedecerem, vocês permanecerão no meu amor. Jesus aqui é o exemplo máximo de amor, porque ele não apenas se despiu de sua glória, mas diz o apóstolo Paulo que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O amor aqui é manifestado em uma vida de obediência. E mais do que isso, o amor em Jesus é manifestado numa vida de sacrifício. E essa é uma palavra muito importante no Novo Testamento. O amor é muito mais do que palavras, do que sentimentos. É evidente que os nossos sentimentos, de alguma forma, vão seguir os nossos pensamentos. Não existe uma dissociação entre pensamento e sentimento. Mas o amor na Bíblia é descrito em atos de serviço. Exemplo, quando a Bíblia diz aos maridos: amem as suas esposas, ela diz: amem como Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. Serviço. O apóstolo João chega a dizer que Deus nos amou, e nos amou na medida em que deu a sua vida por nós, e da mesma forma nós devemos dar a vida pelos irmãos. Percebam que o amor nas Sagradas Escrituras sempre está relacionado à humildade, a serviço, a sacrifício, à obediência, à justiça. Isso é importante nós notarmos, porque o conteúdo do Natal, mesmo dentro de igrejas cristãs, tem se esvaziado. Não é uma confraternização universal. Não é aquele espírito de paz e amor, estilo hippie. Não. É um amor compromissado. É um amor sacrificial. É um amor que fez o Filho de Deus assumir a forma humana e morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a vida, nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, nós olhamos para o maior exemplo de amor encarnado que o mundo já viu. Não só o maior exemplo, mas é o único exemplo. Aquele que redefine o amor, aquele que dita qual é o conteúdo do verdadeiro amor. E diante disso, meus irmãos, eu quero ser breve aqui hoje, porque nós temos a Santa Ceia. Como nós, cristãos, hoje, podemos viver uma vida de amor? Acho que isso é a pergunta essencial. Nós falamos que o amor
é o verdadeiro símbolo da maturidade cristã, que o amor é mais excelente que os dons, que o amor é a marca distintiva do cristão, que o amor é o teste dos 9, a prova final do cristianismo verdadeiro. Agora, como nós, no meio de uma sociedade que Zygmunt Bauman vai dizer que é uma sociedade líquida, de relações meramente utilitaristas, como nós podemos, inspirado no modelo de Jesus, e agora que se aproxima o Natal, e nós olhamos de forma ainda mais cuidadosa para a vida e morte e ressurreição de Jesus, como nós podemos viver essa vida de amor? Em primeiro lugar, e aqui é, de certa forma, o último ponto e aplicação ao mesmo tempo, nós amamos verdadeiramente quando nós obedecemos os mandamentos de Cristo. Nós amamos verdadeiramente quando nós obedecemos. É o que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João. Jesus vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor não é um sentimento vazio, o amor é um compromisso de obediência a Cristo. A mola propulsora do amor é uma firme convicção, um firme propósito de glorificar a Deus. Então a primeira forma de nós amarmos é obedecendo os mandamentos do Senhor. A segunda forma bíblica de nós amarmos é servindo o próximo. Por quê? Porque o amor que não serve ao próximo não passa no teste do amor. João também vai dizer isso, que aquele que não ama, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, deve amar necessariamente o seu próximo a quem ele vê. Ou seja, se eu estou preso naquilo que nós chamamos de ciranda de amor da Trindade, se eu sou alvo deste amor, se eu recebo este amor necessariamente precisa estar refletido nas minhas relações sociais, nas minhas relações interpessoais, no meu cuidado com o próximo. Esse é um mandamento bíblico que nós não podemos esquecer. E se esquecermos disso, o significado do Natal perde todo o propósito, toda a razão de existir. Tem um livro que eu acho fantástico, foi escrito por um pastor presbiteriano chamado James Kennedy. O livro dele se chama E se Jesus não tivesse nascido? Esse livro mostra que o nascimento de Jesus e o surgimento dos cristãos foi aquilo que deu uma nova cara ao mundo. Orfanatos, escolas, asilos e uma série de coisas. Os cristãos amando a Cristo e servindo o próximo mudaram o mundo. Não é à toa que quando nós estudamos história, vamos falar sobre a abolição da escravatura, por exemplo, inevitavelmente nós caímos em William Wilberforce, primeiro-ministro da Inglaterra e o grande parlamentar da Inglaterra e responsável pela abolição da escravatura. Nós vamos olhar para cursos tão belos como o curso de enfermagem e vamos ver que esse curso surge dentro de um ambiente cristão de cuidado ao próximo. Nós vamos olhar para a educação, que é uma coisa que é tão cara nos dias de hoje, e nós vamos ver que a mola propulsora da educação foi a reforma protestante no intuito de dar às pessoas a possibilidade de lerem as Escrituras Sagradas. A igreja amando a Deus e servindo o próximo foi a que fez as grandes mudanças sociais do nosso mundo. Agora, como eu posso fazer isso na minha vida? Em primeiro lugar, eu sirvo o meu próximo quando eu compartilho o Evangelho com ele. Compartilhar um Evangelho é um ato de amor. Compartilhar a palavra de Deus
É um ato de amor. Lembrem-se, o amor nunca está dissociado da justiça, do ser e das perfeições de Deus. Em segundo lugar, eu sirvo o meu próximo quando eu cuido das suas necessidades físicas e espirituais. E esse é um período propício para nós pensarmos sobre isso. João chega a dizer: se alguém de vocês, sabendo que tem um irmão passando necessidade, e cerra o coração para ele, como pode permanecer em vocês o amor de Deus? Ele ainda chega a dizer: não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. O amor cristão não é um conceito vago. Ele sempre estará relacionado com serviço, com sacrifício. E digo mais, não é só o nosso irmão. O amor do ponto de vista cristão é até mesmo em relação aos nossos inimigos. Como eu amo Isaac. Vou dar alguns exemplos. Paulo cita em Romanos capítulo 12, formas como nós amamos. Nós amamos servindo e usando aquilo que Deus nos deu para a edificação do próximo. Diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Veja bem, verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério, o que ensina, dedique-se ao ensino. Ele está falando sobre serviço. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, eu sirvo ofertando, eu sirvo ensinando, eu sirvo exercendo misericórdia, eu sirvo presidindo. E ele continua: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Percebam que o serviço cristão é a forma suprema da revelação do amor de Deus. É por isso que Jesus disse que é dessa forma que o mundo vai saber que nós o amamos, se nós amarmos uns aos outros. O teste do discipulado é esse. E aqui a Bíblia vai nos colocar em situações específicas. Exercer misericórdia, perdão, auxílio financeiro, todas essas são formas de amor que a Bíblia nos instrui a ter. E agora nós falamos de amor e de Natal, e nós somos confrontados com isso. O amor, ele não se ressente do mal, ele perdoa, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele é paciente, benigno. E quando nós olhamos a pessoa de Jesus servindo, nós temos o modelo de relação que Deus nos ordena ter com o próximo. E esse é o espírito do Natal, irmãos. Se vamos nos espelhar em Jesus e no amor de Jesus, o nosso amor precisa ser sacrificial. A nossa comunidade precisa ser uma comunidade real. Nós precisamos nos importarmos uns com os outros. Nós precisamos refletir o amor de Jesus nas nossas relações sociais. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Eu não quero me alongar, até porque nós temos ceia daqui a pouco.
Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, com esse tema tão desafiador que é o amor, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tua palavra nos diz que o Senhor prova o Teu amor para conosco no fato de Teu Filho Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tua palavra nos diz que nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, que este amor plenamente expresso na relação perfeita e bela da Trindade seja uma realidade nas nossas vidas e que nós possamos, Senhor, ser instrumentos deste amor. Que nós possamos, Senhor, ser um canal deste amor. Que a Tua igreja seja edificada em amor, Senhor. Não um amor de língua ou de palavra, mas que atos de serviço expressem esse amor na prática cotidiana. Que nós possamos, Senhor, servir as pessoas amando ao Senhor. E que, como diz a Tua palavra, que o mundo veja que nós somos Teus discípulos pelo fato de nos amarmos uns aos outros. Dá-nos essa graça, Senhor. É o que Te suplicamos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.